Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor, pela bondade do Senhor sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, por mais esse momento aqui que nós podemos encerrar, Pai, mais um livro, ó Deus, que nos ajuda a entender a vontade do Senhor para nós, aquilo para que nós fomos criadas, ó Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque a cada dia o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas de uma maneira única, Pai, para que nós possamos amadurecer, para que nós possamos ter mais comunhão contigo. Obrigada por esse grupo, ó Deus, que ele possa, Pai, ser fortalecido pela tua palavra, pelos estudos que nós fazemos, e em tudo, Pai, teu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meninas. Nós estamos juntas para terminarmos esse livro muito bom que nós começamos, né? É o nosso capítulo final do nosso livro Ela, a Imagem dele. E o capítulo de hoje fala Deus de redenção e a verdadeira identidade da mulher. Vou confessar para vocês que, relendo, né? Eu também, quando eu terminei de ler esse capítulo pela primeira vez, eu também chorei com a autora lá no final do livro, né? Tá meio comum, assim, a gente ler os capítulos, chorar, assim, essas coisas. Uma coisa boba, assim, que a gente nem chora, né? A gente é um povo que nem chora. Mas ela vem falando da missão desse livro. Qual é a missão? Quando ela escreveu esse livro, ela, a imagem dele, ela queria o quê, né? Ela queria trazer clareza bíblica acerca de quem Deus é, né? Porque a gente não pode saber o que nós somos como mulheres se a gente não sabe quem é o nosso Criador, né? Então, ela vem que o objetivo, o primeiro seria essa informação, essa clareza bíblica com relação a quem Deus é, e assim esclarecer quem nós somos como mulheres, né? Nossa dificuldade em quantificar e qualificar a feminilidade vem da nossa incompreensão do nosso Criador e, em consequência, da nossa existência como um todo. E aí ela vem explicando, né, que para uma melhor compreensão nós precisamos entender o nosso estado atual, ver o passado, o presente e o futuro. Essa visão ela é necessária para a nossa busca em responder à questão do que significa ser mulher, né? Porque a gente veio vendo através dos estudos que muitas vezes a gente se perde, a gente não sabe exatamente qual é o nosso papel como mulher, o que é ser mulher, né? A nossa sociedade hoje ela está confundindo muito, né? Confundindo esses pensamentos, essas doutrinas que têm vindo da nossa sociedade, elas vêm para acabar confundindo. Então, a gente tem que se centrar. O que é ser mulher? E é o que ela vem falando. O primeiro passo é a gente conhecer a Deus. Conhecendo a Deus, o Criador, a gente vai conhecer a criatura, a mulher, né? Então, nesse capítulo, que é o último capítulo, nós vamos analisar qual foi o nosso começo e qual será o nosso final, para que nós vejamos quão esperançoso foi o nosso passado e quão glorioso será o nosso futuro. E mais do que isso, quão redentor é o Deus que segura tanto o passado como o futuro nas mãos dele, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, ele tem o passado e o futuro nas mãos dele. Então, a gente tem que fazer o quê? Tem que conhecer. E foi o que a gente foi fazendo no decorrer de todos esses capítulos, né? Como tudo começou, ela vem falando lá, foi um dos capítulos que a gente fez. Então, pensando na Trindade, nós descobrimos que existiam de maneira autossuficiente, né? Antes da criação do mundo, antes da criação de tudo, a Trindade ela existia de uma forma autossuficiente. Mas por causa do seu amor, Deus decide criar seres para além de si e colocá-los em um jardim perfeito para que pudessem desfrutar sua perfeita presença para sempre. E foi aí que a gente viu a história do Jardim do Éden. Mesmo sabendo que a criatura se rebelaria contra o Criador por serem imperfeitos, Deus já planeja um meio de resgatar suas criaturas de si mesmo. E o que ele fez? Ele enviou Jesus, né? Nós vemos que toda a Escritura Sagrada, quando compreendida como uma só história sobre
Um só Deus revela o mesmo padrão se repetindo vez após vez: criação, queda, redenção e restauração. Né? Não é porque Deus já sabia que o homem ia pecar, que o homem ia se afastar dele, que ele falou assim: não, eu vou abortar esse plano. E quando eu estava estudando, eu pensei que se fosse eu, se tivesse esse poder, se eu olhasse lá para frente e falasse, o quê? Eu vou criar essas criaturas e vai acontecer tudo isso? Eu já abortava o plano. Falando, deixa assim do jeito que está, deixa o escuro no escuro, não vou perder tempo fazendo isso. Ainda bem que eu não tenho poder nenhum, viu, meninas? Porque, olha, eu já falava assim, não, deixa assim, deixa quieto do jeito que está, né? Mas como o nosso Deus não tem nenhum tipo de comparação, né? Nós que fomos criados à imagem a imagem de Deus, e mesmo assim a imagem que nós refletimos, ela ainda é torta, né? Por isso que a gente fala essas besteiras. Mas, volta o foco e vamos continuar. Desde a morte do Cordeiro, pelo pecado de Adão e Eva, passando pelo sacrifício da lei, do deserto, até o Cordeiro, leão do Apocalipse, toda a narrativa bíblica aponta para um só personagem, Jesus. Né? E quando a gente ouve muitas pregações, normalmente os estudos do Rafael, eles sempre falam, né? O livro, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para quem? Aponta para Jesus, né? O personagem principal de Gênesis a Apocalipse é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as histórias sussurram o seu nome. Deus, desde antes da criação do mundo, planeja e executa a redenção. Isso significa libertação de alguém via pagamento de algo que o mantém cativo. E muitas vezes uma coisa que a sociedade vem falando é dessa liberdade, a libertação da mulher, né? E quando a gente começa a entender e quando a gente começa a estudar, que a gente percebe que de liberdade não tem nada, né? Quando a gente vai ver tudo que acontece nesse mundo, todas as coisas que vêm sendo implantadas, colocadas no nosso pensamento, são o quê? Para nos aprisionar cada vez mais nesse pecado, né? E nós fomos libertados da culpa do pecado. E por isso, como nós estamos em Cristo, encontramos redenção para o pecado do passado, a futilidade do presente e a esperança de um futuro glorioso. No início, como a gente viu, a mulher foi criada diferente do homem, né? Até a criação foi diferente. O homem foi criado do pó da terra. A mulher foi criada da própria carne do seu marido. Ela foi criada como auxiliadora, como Ezer, que a gente já viu também, né? E assim o foi para esclarecer e reforçar a diferença entre os sexos. Homem e mulher são diferentes, né? Tanto na criação, na forma da criação, o jeito de ser, o corpo em si, os pensamentos, a forma de pensar. Eu achei até engraçadinho que outro dia não sei o que eu estava fazendo aqui. Aí o Bruno brincou comigo que eles falam que eu não sou menina, né? Mas tudo bem. Aí o Bruno bateu em mim, bateu nas minhas costas, falou assim: mãe, e aí seu lado masculino, como é que fica? Eu falei assim: então, meu lado masculino ele é acentuado, mas ver mapa não é comigo, não adianta, não adianta. Essa parte pulou, entendeu? Eu sou completamente feminina. Ele deu risada, em mapa, então você não enxerga. Eu falei, não, não adianta, porque eu não entendo mapa, eu preciso sempre de um universitário para me ajudar. Então, a nossa criação já mostra essa diferença. E não é como ela vem falando no livro, né? Não é que a gente vai disputar nada. Foi feito assim para um estar auxiliando o outro, para um estar complementando o outro, né? É muito importante para nós, como cristãos, entendermos que o homem e a mulher são diferentes em criação e em ordem. E diferente do que afirmam que Paulo, né, normalmente pegam as afirmações de Paulo e começam a fazer conjecturas, né, mudar o que Paulo quis dizer. Ao contrário do que dizem, né, que lá em Gálatas ele nivelou o terreno de que não há mais homem nem mulher, ele não estava anulando as diferenças. O que ele. Peraí que eu me perdi. Volta. Vamos lá. Falam, baseados na carta de Paulo, que ele nivelou o terreno, que não existe mais nem homem e nem mulher.
Mas, na verdade, ele não estava anulando as diferenças sociais e holográficas entre homens e mulheres, mas apenas confirmando a bela verdade de que, em Cristo, já não há mais barreiras que implicam qualquer pessoa de tomar assento à mesa da salvação. Então, aquele texto lá em Gálatas, quando Paulo fala, ele não estava querendo dizer que não existem mais homem, nem mulher, nem grego, nem gentil, né? Ele quer dizer o quê? Que somos todos igualmente pecadores, né? A mulher e o homem são diferentes desde a criação por causa do próprio desígnio de Deus, porque Deus quis fazer assim, né? Mas essa diferença não altera o valor de cada um, porque o fato de ser criado primeiro, que foi o caso do homem que foi criado primeiro, não agrega um valor maior. Não é porque o homem foi criado primeiro, foi criado de uma forma diferente que ele tem mais valor. E ela vem falando que se fosse assim, então os animais tinham mais valor do que o homem, porque os animais foram criados antes do homem, né? Então, a ordem da criação não tem nada a ver com, não tem nada a ver com superioridade, né? Foram criados e Deus deu a função de cada um ali no Éden, né? Hum. A diferença na criação afeta os papéis de cada sexo dentro da missão de ambos de multiplicar e dominar. Mas o que nos iguala à mulher foi criada não à imagem do homem, porque muitas vezes por achar que nós somos criados da carne do homem, então nós somos criados à imagem do homem. Não, nós fomos criadas à imagem de Deus, juntamente com o homem, né? Imago Dei é o que fala, né? E essa é a nossa identidade mais essencial. Toda mulher é Imago Dei, todo homem é Imago Dei. Então, não é porque a mulher foi criada da carne do homem que ela é a imagem do homem, não. Ela também é a imagem de Deus. Ainda que muitas vezes ela mesma não saiba ou ela não reconheça isso. Esse é um novo começo, é o nosso começo, né? Nós começamos assim, criadas à imagem e semelhança de Deus. E quando Deus viu a criação, ele olhou e falou: é muito bom. Então, nós tivemos um começo glorioso. Se a gente olhar lá para o Éden, né? Tudo perfeito, tudo criado, né? Imaginem lá o homem e a mulher, toda a criação, toda a beleza. Mas aí o que aconteceu? Um péssimo meio, que é o que ela vem falando, né? Apenas 2 capítulos depois, nós vemos aquela que foi chamada de vida, que é o significado do nome Eva, estender suas mãos para a morte. Ainda que nossa imago Dei permaneça inalterada e permaneça como herança de toda filha de Eva, também herdamos a sua natureza pecaminosa. Mas a Eva também passaria a levar consigo a santa semente da qual nasceria o Redentor, no tempo determinado por Deus. E ela ainda vem falando, né, que imagina Eva, cada filho que nascia, ela devia pensar assim: nossa, será que é esse que vai redimir a besteira que eu fiz, né? Será que agora vai vir a nossa redenção? Né? Mas nada é no nosso tempo, né? Tudo é no tempo de Deus. A mesma coisa quando a gente pede por um milagre, ou pela conversão de alguém, ou com alguma dificuldade. Cada dia que se aproxima, a gente fica pensando: nossa, será que é hoje que eu vou ver isso acontecer? Será que é isso hoje que isso vai acontecer? Né? Mas tudo é no tempo determinado por Deus, né? Nós vemos a bondade de Deus mesmo após a queda e a expulsão de Adão e Eva do Éden, ao longo da narrativa do Antigo Testamento em relação às mulheres. Nós vemos vários exemplos de mulheres como Miriam, Débora, Ruth, Abigail, Jael, Esther, Ana, que permaneciam firmes em seus espaços, fazendo a diferença nas esferas sobre as quais elas tinham tanta influência. Aí, quando a gente chega na Nova Aliança, quando Jesus vem, especialmente nos evangelhos, a gente encontra uma sociedade judaica em que as mulheres são injustiçadas, desprezadas e frequentemente oprimidas. Aí, muitas vezes, a gente para e pensa assim: nossa, mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu? O que mudou na sociedade judaica nesses 400 anos, né?
Entre o profeta Malaquias até o nascimento de Jesus, e dependendo da Bíblia, tem aquelas 4 folhinhas brancas lá para representar esses 400 anos, que diacho foi que aconteceu nesse período que mudou tanto a visão com relação à mulher? Aí ela vem explicando, né, que para combater as filosofias e as religiões helenistas da época, né, que era de Alexandre o Grande, grupo de judeus piedosos criaram grupos de defesa da sua religião e das suas leis, que foi a origem dos fariseus e dos saduceus tão descritos nos evangelhos. E que também, vamos combinar, né, foram duramente condenados por Jesus, por hipocrisia e por legalismo. Mas a criação deles, dos judeus, dos fariseus e dos saduceus, ela foi por uma boa causa, vamos dizer assim, né? O que no início era justificável, acabou por se tornar uma maneira de manipular a lei. E abre parênteses, fecha parênteses, ninguém nunca viu isso acontecer, né? Isso é uma lenda urbana, é só uma história que colocaram lá na Bíblia, mais ou menos, né? Não é uma coisa que a gente vê isso, né? Então, é mais velho, como a gente fala, né? Que esse tipo de coisa é mais velho do que as histórias do Novo Testamento, né? Vem desde sempre, né? Então, o que no início era justificável, acabou sendo utilizado, né, pelo homem pecador como uma maneira de manipular a lei, colocando certos homens no poder que acabaram por adicionar à lei a lei de Deus, né? E eles tinham o quê? Os 10 mandamentos de Moisés, determinados preceitos humanos muito sexistas. E um deles ela vem contando para a gente que era Ben Sira, que influenciou muito negativamente a sociedade, que passou a considerar as mulheres cidadãs de segunda classe. Então, foi graças a esse Ben Sira que, por uma coincidência ou não, a gente não acredita em coincidência, também se chamava Jesus, né? Era Jesus ben Sira. Começou a fazer, ela até faz alguns detalhes de alguns escritos, né, de Ben Sira, que acabaram por tornar a mulher, considerar a mulher como cidadãs de segunda classe, indignas de serem estudadas, de serem ensinadas, ouvidas ou notadas. E é aí que entra no mundo o Filho de Deus, né? Que é onde ela vem falando de um meio esperançoso. E toda essa parte, quando ela vem contando, são detalhes que eu vou confessar para vocês que eu sempre fico maravilhada, porque são coisas que a gente não para pensar. Talvez porque a gente já conheça as histórias da Bíblia, talvez porque a gente já conheça Jesus, a gente não se atém a quão magnífica foi a vinda, a chegada dele, né? A forma como o tratamento que ele dispensou às mulheres, não só às mulheres, né? Com relação eu ia falar aos afastados, tem uma palavra aqui, aos excluídos, né? O tratamento de Jesus era tão humano, tão diferenciado para a época dele, que ela vem aqui falando, né, que as mulheres nunca haviam conhecido um homem como Jesus. E muitas vezes a gente não se dá conta desse tipo de coisa, né, de como eram oprimidas as mulheres. Se hoje em dia as mulheres acham que são oprimidas, imaginem naquele tempo que nem contadas elas eram. Mulheres e crianças nem contadas eram, não tinham direito e quase eram coisas, eram coisas, não eram contadas, não tinham direito, não podiam ser ensinadas, não podiam falar, não podia nada. Né? Quando muito, podia ter os filhos, e de preferência que os filhos fossem homens, né? Para não nascerem mulher. Né? Talvez por isso elas tenham estado primeiro no berço e tenham sido as últimas a deixar a cruz. E me chamou muita atenção a forma como a autora fala, que apesar de todo o sofrimento, de toda a barbaridade que elas viram ali, elas foram as últimas a abandonar a cruz, né? Embora fosse calmo, Jesus não concordava com as ideias sexistas. Então, gente, nem eu estou entendendo a minha letra, o negócio hoje está bom aqui. Eu estou mais acelerada do que trem saindo atrasado. Embora fosse rabino,
Jesus não concordava com as ideias sexistas difundidas no período intertestamentário e que eram seguidos por seus companheiros de ensino judaico, né? Todo o seu ministério é uma prova disso. E lá, depois, no capítulo, aquelas que não leram, eu convido a voltarem lá, em especial na página 228, que ela vem falando, detalhe por detalhe, vem falando dessas manifestações de Jesus com relação às mulheres, né? Mulheres missionárias aceitas por ele, incluídas na história de Deus e em seu reino, além de bem-vindas à mesa, né, do ensino como teólogas. Jesus, como nenhum outro, estendia sua mão às mulheres e as elevava de volta à posição original de imago Dei, de Ezer, de jardineiras e rainhas. As mulheres foram as últimas a abandonar a cruz, porque ali estava um homem que as tratava de uma forma completamente diferente. Na hora que eu li, eu já imaginei, vou falar para vocês que eu estou até com a voz meio embargada, porque eu me reporto para lá, e imagino o sofrimento delas em estarem vendo aquele homem que fez tanta diferença na vida de cada uma delas ali na cruz, né? Porque elas não sabiam o que ia acontecer. Para elas estava terminado ali. E ali, o quanto elas puderam, elas ficaram ali. Então, isso mostra a diferença, né? Muitas vezes, a gente até comenta, né? Os nossos dias atuais, a gente fica assim, não, antes da pandemia e depois da pandemia, né? O que aconteceu antes da pandemia e o que aconteceu depois da pandemia. A pandemia vai ser um marco nas nossas vidas do que aconteceu. E é por isso que a história do mundo, ela é dividida em antes de Cristo e depois de Cristo, devido à importância que Cristo teve na vida de todos, mas em especial na vida das mulheres. E olha que maravilhoso que é isso, né? Quando a gente vê as pessoas levantando bandeiras, falando com relação a como as mulheres devem ser tratadas, o exemplo maior veio de quem? Veio do Filho de Deus, né? Filho daquele que olhou e sabia o que ia acontecer, né? Ele olhou, ele sabia quando ele criou todas as criaturas, colocou num jardim lindo e maravilhoso, ele já sabia o que ia acontecer. E mesmo assim ele falou, não, eu não vou abortar, eu não vou terminar, eu não vou acabar com tudo. O que eu vou fazer? Eu vou mandar meu filho para remediar tudo isso que foi feito. Ah, mas quem fez a arte foi o meu filho? Não, mas o meu filho vai vir para consertar, né? Então, eu fico imaginando como é o ser humano. Eu já teria abortado até o plano de continuar com o jardim. Imagine mandar o meu filho para redimir, para colocar ordem em toda essa bagunça que foi feita. Então, a partir daí, a gente começa a entender que a gente não sabe o que é amor, a gente não conhece, a gente não tem a menor ideia de como é o nosso Deus, né? Nos outros estudos que a gente viu das características de Deus, a gente tem só um lampejo, a gente tem só um vislumbre de como é esse Deus. Porque, para nós, são coisas assim que a gente não consegue imaginar. Nós, como pecadores, como criaturas, a gente não consegue imaginar, ter essa dimensão, né? E toda vez que a gente estuda, cada vez que a gente estuda e cada vez que a gente fala de Jesus, eu sou mais fã de Jesus, né? Eu acho, assim, maravilhoso essa forma, esse tratamento diferente. Ele veio mesmo para abalar as estruturas de tudo, né? Após a sua morte, ele escolhe para declarar as boas novas da ressurreição a quem? Algumas mulheres, mesmo sabendo que o depoimento delas, que o testemunho delas para a sociedade não seria considerado válido. Olha só, testemunho de mulher não valia de nada, mas mesmo assim ele falou assim, não, eu vou me apresentar para quem? Para elas, né? Lá na ascensão, na grande comissão, foi deixada tanto para os homens quanto para as mulheres, né? No período da igreja primitiva, as mulheres permaneceram nessa posição de igualdade espiritual com os homens. Então, assim, apesar de encontrarmos diferenciação de papéis entre os sexos nas epístolas dos apóstolos, a igualdade espiritual entre homens e mulheres é um fato indiscutível, né?
Se um dia alguém, por acaso, quiser debater com vocês, lembrem-se dos nossos estudos, lembrem-se desse livro tão precioso que nós estudamos, e vá lá e mostre, né, que Cristo veio para fazer a diferença na vida de todos, mas na época que ele veio, ele fez a diferença, especialmente na vida das mulheres, né? E assim como elas, nós, mulheres do século XXI, vivemos esse período de meio esperançoso, né? Porque nós estamos na era da graça. Quando nós abraçamos a nossa identidade como filhas, que são aceitas, incluídas, missionárias e teólogas, nós podemos viver a nossa vida de maneira a glorificar o nosso Criador, exatamente para aquilo que ele nos criou, né? Sabendo que mesmo que tentem nos excluir, o Filho de Deus já nos declarou incluídas. Não há nada que nos impeça. Quem nos deu essa autoridade foi Jesus. Ele nos incluiu. Ele nos tirou desse período que as mulheres da época dos judeus ali, tão discriminadas, tão abandonadas, tão não consideradas, né? Ele, ele veio e resgatou, e isso continua nos nossos dias. Essa aliança que foi firmada, ela permanece em vigor. Ela está, a nossa, como é que fala? Agora sumiu a palavra. A nossa nova aliança, nós estamos na nova aliança, essa nova aliança, ela continua vigente, ela continua em vigor. Ela não foi revogada, ela não foi cancelada, ela não foi nada. Ela continua valendo para os nossos dias, né? E é por isso que aponta para um futuro glorioso, né? Jesus nos declara parte da sua noiva amada. Nós somos parte da Igreja de Cristo, que é formada por homens e mulheres, crianças, jovens, adultos e idosos. Juntos, homens e mulheres formam a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus, conforme 1 Pedro 2,9. Nós, homens e mulheres, convertidos a Jesus, que fomos considerados pela graça filhos de Deus, somos os futuros cidadãos da Nova Jerusalém. E só isso já bastava para a gente ter ganhado o dia. É que muitas vezes a gente acaba esquecendo disso, né? A gente acaba colocando outros empecilhos e outras coisas que acabam tirando o nosso foco desse futuro glorioso, né? Nesse futuro glorioso, ambos os sexos terão seus olhos enxugados de toda lágrima, renderão eternos louvores ao Deus que vencerá de uma vez por todas o mal e cessará toda dor, toda doença, todo pecado, todo abuso, todo preconceito, machismo, feminismo, aborto, toda morte, todos os tipos de mazelas contra as mulheres, contra os homens, contra as crianças, os jovens, adultos, idosos, tudo isso vai cair por terra. Eu coloquei até assim, né? Ufa, nas minhas anotações aqui. Falei, nossa, quanta coisa maravilhosa que está para vir no nosso futuro, né? E hoje, quando eu estava ouvindo o áudio da Érica, que a Érica mandou no grupo de Desperta Débora, né? Com relação aquela menina que a gente está orando por ela, que está com muita dor, que a Érica... Esqueci o nome dela, meninas, depois me ajudem. Lorena, e eu ia falar Selena, Lorena, da Lorena, e eu lembrei disso aqui, né, estudando e vendo, eu lembrei e falei assim, nossa, é difícil, né, estando numa situação dessa, né, vendo tantas coisas que acontecem, tantas coisas erradas que acontecem, mas nós temos essa esperança, nós temos a esperança desse futuro glorioso, né, e isso tem que fazer a diferença nos nossos corações, tem que dar aquela aquecida. É igual quando a gente chega, né, de um lugar muito frio, que você chega em casa e você toma aquele banho quente, toma um chocolate, toma um leite, um chá quente, dá aquela... Eu brinco com os meninos e falo assim, até esquentou a minha barriguinha, né?
Essas declarações, elas têm que fazer a diferença, têm que forrar a nossa barriguinha, tem que forrar a nossa alma, tem que fazer toda a diferença, né? E para a gente terminar, depois eu vou abrir para a gente comentar, para a gente conversar. Vamos lá na página 231, porque a conclusão dela não tem como a gente não ler, né? Ela vem falando assim: amadas, nós somos mulheres e não homens. Nós somos filhas e não filhos. Não somos independentes dos homens, nem suas adversárias. Somos assim como eles, missionárias e teólogas, aceitas e incluídas. Somos parte da noiva do Cordeiro. E em um mundo no qual ser mulher é algo perigoso, difícil e pesado, meu desejo sincero é que consigamos olhar para as páginas das Escrituras e enxergar o Deus que se revela ali como um Criador amável, um Redentor sempre favorável às mulheres. Querida irmã, chegamos ao final deste livro, mas não ao final da nossa conversa, eu espero. Há muito ainda a ser conversado. Há muitas ideias a serem refutadas e muitas verdades a serem redescobertas. Termino estas linhas em lágrimas. E eu, pelo jeito, estou indo pelo mesmo caminho. Desculpa aí, meninas, mas vou conseguir terminar de ler. Porque me sinto muito amada. E eu, além de amada, estou me sentindo muito privilegiada, né? Nosso Senhor Jesus Cristo declarou em alta voz seu amor pelas mulheres. E eu não sei mais silenciar o ecoar desse grito em meu coração, nem ignorar o carimbo de imago Dei em meu rosto refletido no espelho. Não consigo evitar bradar àquelas que, como eu, carregam o privilégio de ser mulher, que, de fato, nossa feminilidade não constitui um fardo, mas sim asas. É tempo de enxergarmos nosso É tempo de enxergarmos como realmente somos, e não por nós, mas pela graça, livres para voar. Que nós voemos, amadas irmãs, que nós voemos, mas que nós possamos voar de acordo com aquilo que nós fomos criadas para ser, que nós possamos voar de acordo com a nossa criação, aquilo que nós realmente fomos criadas para ser. Imago Dei, a imagem e semelhança do nosso Deus. Nossa, meninas, quase que eu não acabo o negócio aqui. Desculpa aí. Vamos lá. Abrindo para os comentários. Fiz. Eu bati um recorde hoje, né? Em 30 minutos eu acabei com o resumo aqui. Mas eu fiz de propósito, que era para todo mundo falar um pouquinho.